Milícia faz novas vítimas na Zona Oeste. O miliciano foi executado na porta de uma escola em Bangu. Uma menina de 9 anos acabou atingida por uma bala que era para um miliciano, ou seja, nada de bala perdida. É o confronto que mostra, esse é o corpo do miliciano, tá, gente? Jackson Silva tem os detalhes desse caso na porta de uma escola. Como assim, Jack? E você tá aí pela emergência Albert Schweitzer em Realengo, onde ela deve ter sido levada. Primeiro, eu gostaria de saber da menina. Você tem informação da menina? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, vamos contar a história da Rayane, tá? De apenas 9 anos. Ela vinha de uma outra escola com uma amiga da mãe dela e seguia para uma escola municipal em Bangu. As duas aguardavam uma menina que saía dessa escola, quando 2 homens chegaram em uma moto e partiram para cima de Leandro, que era o alvo desses 2 homens. Eles atiraram e mataram o Leandro. Todos correram para se proteger, mas Rayane foi atingida. Ela foi socorrida nesse hospital da região. Daqui a pouco a gente volta falando com a mãe dela também, Isabelle Benito. Daqui a pouco todos os detalhes, quem teria motivado o crime e por tabela também acompanhando com a mãe ali o estado de saúde da menina de 9 anos. Ataque covarde contra miliciano numa porta de uma escola. Agora, com mais tempo, Jackson Silva vai trazer a dinâmica. Esse homem que foi morto na porta da escola, quem é? A imagem é bem forte, agora a gente consegue ter as imagens logo após o acontecido na tela para vocês, que mostram ainda as cápsulas, né? O estojo aí da arma usada, da bala usada que acabou matando e também acabou ferindo essa menina. Conta a dinâmica pra gente. Era na saída da escola? Ô Jackson, boa tarde para você mais uma vez. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Esse homem é conhecido como Leandro. Já vou falar sobre ele, sobre as investigações, mas antes quero falar sobre a Rayane, né? A Rayane, Isabelle, voltava de uma outra escola com a amiga da mãe dela. Seguiam para essa escola em Bangu para encontrar a coleguinha nessa escola municipal. Enquanto as duas aguardavam a colega sair, aconteceu 2 homens chegaram em uma moto e foram na direção de Leandro. Atiraram contra Leandro. As duas correram para se proteger e as crianças também. Tinha muita gente na rua. Imagina só, no final da tarde, as crianças saindo com os pais, com pessoas que foram buscar, tentando se proteger. Só que a Rayane, infelizmente, foi baleada. A mãe dela está aqui ao meu lado, a Janaína, desesperada, porque ficou assustada quando soube que a filha foi baleada. A filha está aqui, graças a Deus, está viva. Ou seja, uma vítima da violência, mas hoje a gente, graças a Deus, consegue comemorar que está viva. Mesmo assim, uma criança de 9 anos não consegue compreender, porque dói muito a perna dela, né? Como é que foi isso? Conta pra gente, mas infelizmente a sua filha foi vítima dessa violência no Rio de Janeiro. Sim, minha filha estava na escola, uma amiga foi buscar ela e foi numa outra escola para pegar o outro coleguinha. E aí ela me contou que começou o tiro, elas começaram a correr e aí ela sentiu, né, a dor, a queimação na perna. Quando ela olhou, estava tudo ensanguentado. As pessoas socorreram ela e essa minha amiga me ligou e foi socorrida aqui pro Albert. Minha filha tá com muita dor mesmo. Foi feita essa cirurgia à noite e é desesperador. A gente, como mãe, minha filha estava saindo da escola e ser baleada. Eu dou graças a Deus porque foi um tiro na perna, minha filha está viva, mas poderia ter sido um tiro fatal, como a gente vê toda hora acontecendo. Eu nunca imaginei isso acontecendo comigo e eu só peço que as autoridades, 14ª, 34, que consiga prender esses criminosos, porque a minha filha não pode virar só mais uma na estatística. Ela precisa que eles sejam punidos e que outras crianças não venham passar pelo que minha filha está passando, por eu como mãe estou passando. É muito doloroso ver minha filha sofrer, sentir dor, com o psicológico abalado. Eu como mãe também estou assim. E a gente saber que é só mais um, que toda hora a gente vê na televisão. Eu tô aqui pedindo, por favor, às autoridades
que prendam quem fez isso com a minha filha, para que não aconteça isso com outras crianças. Isabelle Benito. Janaína, eu tô falando aqui pra você e eu pensei 1000 vezes aqui, porque olhando pra você, eu fico tranquilizada, te olhando de não estar aqui entrevistando você, como eu entrevistei outras mães. Mas aí você vem com esse discurso que é extremamente avassalador pro coração de uma mãe. Não importa. O que importa é que pra gente, a gente vê o filho se tropeçou e caiu, ralou, e você viu que você poderia segurar, e você já dói de você ficar com aquilo na cabeça. Só quem é pai e mãe sabe. Então não adianta pra gente, você sabe. Aí piora mais ainda, você sabe que poderia estar acontecendo agora com você nesse momento. Então a sua filha ter permeado esse campo da possibilidade da tragédia, que eu nem vou citar aqui, já é desesperador. Então eu ia estar com um discurso aqui de que ainda bem que a Lívia está podendo falar com você enquanto ela se recupera, enquanto daqui a pouco ela vai estar em casa. Porém, você vem e dá um tapa na minha cara, mas não é um tapa assim, eu digo assim, porque não adianta, eu me coloco no seu lugar. Você chora na dor de a sua filha estar nessa situação, a sua filha ter isso na história dela. A sua filha, tudo bem que um remédio vai tirar a dor, um incômodo, ela vai ficar de coisa. Outras mães, infelizmente, não podem ter esse trabalho do cuidado que você vai ter para ela restabelecer. E daqui 2 meses, do jeito que criança tá correndo pela rua. Mas isso não é competição de dor, isso é competição de desespero, de saber por quê. Por que essas pessoas estão nesses lugares? Por que minha filha esteve nesse círculo tão... de uma possibilidade de tragédia tão grande que eu vejo na Isabelle e outras mães passando por isso de forma pior. Então não existe competir. A sua dor hoje é da dor física da sua filha e dessa dor de possibilidade do que poderia ter acontecido, da revolta desses covardes fazerem isso na frente de uma escola. Se isso revolta a gente num bar onde vai ter gente adulta, onde pode correr, quem são essas pessoas que fazem isso em frente a uma escola onde tem criança, não é, Janaína? Exatamente, porque foi 5h20 da tarde, entendeu? Só que a gente vê aí na televisão, quando a gente vê amigos, é 9 horas da manhã, é 10 horas. Se não tem mais horário, aí como que a gente faz? A gente prende os nossos filhos dentro de casa, não vai ter direito a estudo, a educação? Como que a gente muda essa sociedade, você me entende? Assim, é muito doloroso para mim como mãe estar aqui. Eu vi, né, semana passada eu tava de plantão e eu tava vendo aquilo tudo na Avenida Brasil. Eu nunca ia imaginar que hoje eu ia estar dando entrevista aqui e falando justamente que uma bala perdida aconteceu na minha filha. Meu Deus. Nunca. Então, assim, vou falar mais uma vez, sabe? Eu peço que as autoridades tomem alguma atitude pela minha filha, pelas filhas de outras pessoas, para não ter mais vítima. Porque, graças a Deus, a minha filha tá viva, mas eu poderia estar enterrando a minha filha de 9 anos com toda a saúde. Mas não tá. Meu amor, mas você não tá. Se segura firme e forte, você não tá. Você tá aí, você tá... vai chegar firme lá dentro. Chora, fala, se revolta. Cara, quando tu mete essa ainda, que tava de plantão, olhando a gente, mostrando a Avenida Brasil, aquela coisa horrível e tudo mais, a gente nunca sabe, realmente, a gente nunca sabe o que acontece. O dia de hoje é o dia de hoje, mas a barbárie dessa guerra, ela corta caminhos infundáveis, como é o caso que está acontecendo hoje com você. Ô Jackson Silva, eu me perdi diante desse depoimento da Janaína e da filha dela que estava saindo da escola. Eu quero entender por que esse miliciano foi atacado na porta da escola. Por qual é a história por trás desse desespero, desse absurdo de balear alguém na porta da escola? Você pode executar o cara, ele não é que fica dentro de casa o dia inteiro, você pode executar em qualquer lugar. Quem que é esse cara que foi executado como recado, como o quê? Isabelle, só continuando um pouco sobre a filha, né, da Janaína, o que aconteceu? A violência de fato está atingindo os cariocas. Está todo mundo traumatizado, ninguém aguenta mais. Ela me contou que a filha dela, ela é técnica de enfermagem, tá, Janaína? E mesmo assim se sentiu impotente ao cuidar da filha. Ela disse que na madrugada a filha acordou assustada, revivendo o que aconteceu, né? Foi exatamente isso. 3 horas da manhã ela acordou assim no susto, né? E aí ela pensou que estava ali naquela cena novamente. Aí eu acalmei ela
E é isso. Ela tá fazendo assim, eu também gostaria dessa oportunidade de parabenizar o Albert, porque o atendimento foi excelente. A gente às vezes escuta muita gente, né, questionando o mau atendimento, mas da minha parte eu só tenho que agradecer aos profissionais, tanto de ontem como de hoje, que eles salvaram a vida da minha filha, porque ficou alojada a bala, teve uma fratura no ossinho, então assim, a gente sabe que numa cirurgia pode ter complicações, então assim, eu queria agradecer também ao hospital, aos profissionais. Obrigado, Janaína. Isabelle, agora falando sobre o Leandro, né? Leandro, que foi alvo desses dois homens que chegaram em uma moto. Como é que foi? No finalzinho da tarde, o Leandro chegou com uma mulher para buscar um aluno também nessa mesma escola. Então essa mulher que chegou com o Leandro foi à procura desse aluno. Enquanto ela entrava na escola, esses dois homens entraram no acesso ali, na rua que dá acesso à escola, e seguiram em direção do Leandro e atiraram contra ele. Leandro não conseguiu se defender e morreu na hora. Quais são as investigações? A ADH já está com as imagens de câmera de segurança para identificar quem são os assassinos. Mas há informações que o Leandro pertenceria à milícia ali da região, Isabelle. Então são informações, estamos confirmando ainda, de acordo com as primeiras informações da polícia, ele pertenceria à milícia e há uma guerra entre a milícia e o Comando Vermelho ali na região do Catiri. Ou seja, essa escola fica a poucos metros do Catiri também, Isabelle Benito. Eu não sei nem se eu consigo fazer essa pergunta pro Carregosa sem a gente ser mais prático possível. Cara, na boa, se o cara tá envolvido, tem uma vítima, tem uma pessoa morta, mas a gente focou na criança. Se o cara quer executar alguém, ele vai acabar executando. É o tipo de crime que a polícia não consegue fazer qualquer tipo de prevenção. Você pode jogar policiais na rua, esse daí é a vítima. Ele estava, a informação que eu tenho, e eu não sei se confere, mulher, namorada, e a namorada talvez tinha ido buscar a irmã que estudava na escola. A namorada, ao escutar os tiros, ou a mulher, sei lá, desapareceu. A polícia ainda está tentando a identificação, que é uma importante testemunha. Agora, o que eu fico me perguntando, ao lado da Janaína, que deve ter se perguntando, alguém quer executar alguém, ela vai acabar fazendo. Por que que me faz isso no momento que vai buscar criança em saída de escola? Numa guerra de Comando Vermelho com milícia no Catiri. Gente, não é assim querendo tentar entender a cabeça de vagabundo que ele vai ser bonzinho, não vai ser bonzinho. O criminoso é covarde. Oportunidade. Agora, a execução pode ser feita, o cara pode dar mole em qualquer momento. Eu sei que você não tem essa resposta, eu sei que você vai ter uma resposta. Tem. Qual? Oportunidade. E dane-se, criançada que tá saindo da escola. Não, mas se a gente parar pra analisar esses tipos de ataque, eles vão acontecer sempre tipo em pracinha, às vezes, porque qual é o que situa? Quando a gente lida com uma realidade de crime organizado que domina território, aquele território cria uma certa fortaleza pro criminoso que está ali dentro. Ou seja, a facção rival em guerra, para entrar lá, elas têm que entrar como a gente está acostumado a ver, que vai entrar aqueles bondes passando, como teve semana passada em Muzema, assim. Ou mas oportunidade aí. Mas essa não é a única forma de ataque que eles vão fazer. O que eles fazem normalmente? Ficam colheiros na região. Então, quando sabe que alguém da outra facção eventualmente saiu dali sozinho, e vai sair para ir para médico, ir para às vezes para um supermercado, ir para uma loja, pegar uma criança na escola. Meu Deus. Eles avisam para ir. Exatamente isso que a gente está vendo foi o que aconteceu com os médicos, que foram mortos por engano, porque passou ali alguém, avisou os criminosos que teriam alguém que seria da milícia, os criminosos confundiram a pessoa, confundiram os médicos com os milicianos, e eles foram lá e mataram bem na orla no local atípico. Exatamente isso. A gente vai ver muito isso acontecendo, infelizmente isso acontece, por exemplo, baixada em praça. Em praça. Já que é o local já fora da... Normalmente, toda entrada de comunidade, mas sempre tem uma pracinha. Você já estava fora antes. E aí é a hora que tem, a tipo, escola também não restaurante, parece ser um bar. Exatamente. Aí a pessoa fica ali comendo, é o local fácil de você fazer essas incursões rápidas. É o que a gente chama, historicamente, de carro da linguiça. Carro da linguiça, exatamente isso. Só que o que choca a gente, né, Jackson, é que... Mas é onde ele dá mole. Não é que não choque você tá num bar. A gente teve o ano passado uma criança de 4 anos que morreu num bar, num ataque como esse. Mas quando você faz um ataque como esse de oportunidade na porta da escola, a probabilidade de você acertar crianças e não adultos é gigantesca. Ainda mais 5 e pouco da tarde, hora de saída deles, como foi o caso da filha da Janaína, Jackson. Isabelle, que me deixa muito impressionada, a gente ainda se impressiona com isso, tá? Infelizmente, cobrindo várias matérias nesse sentido, mas me deixa muito impressionado, que essa disputa por território não tem mais limite. Se tiver criança, idosos, vai matar o alvo, mas se ferir alguém é consequência. A Janaína acabou de falar comigo assim, não vai dar em nada.
realmente não vai dar em nada. Ou seja, graças a Deus, a filha dela está viva, ela pode comemorar, apesar, né, da dor que está sentindo agora, mas infelizmente não dá em nada. Hoje foi aqui em Bangu e amanhã vai ser aonde? Essa é a pergunta que se faz. Daqui a pouco a gente vai voltar com essa reportagem completa. Eu vou agradecer. Janaína, deixa eu só te perguntar. O tiro acertou, todo mundo vai querer saber, o tiro acertou a perna da sua filha, ela passou por cirurgia. O que os médicos te contaram pra gente aliviar o nosso coração de mãe, que todo mundo viu o seu desespero aí, por favor? Então, foi na perna direita, né? Bem próximo ao calcanhar. É ali na direção que a gente fala a batatinha da perna. O tiro ficou parado, paralisou e fraturou o ossinho da perna dela. E foi feita a cirurgia para retirada do projétil, né? E a gente está aguardando agora, ela teve alta, mas está aguardando a mobilização. E vai ficar abertozinha a parte do curativo, porque vai ter que ser feito, porque ela tomou 2 pontos, porque teve que fazer uma incisãozinha para tirar o projétil. E é isso, ela ainda não está mexendo o pé, está sentindo ainda só as pontinhas do dedo, está formigando, então ela está nervosa com isso, porque a criança acha que não vai melhorar, né, que vai ficar assim, mas eu já conversei com ela. E e a gente tá com a viagem marcada para dia 21 e a gente não sabe como que vai ser, né? Como a médica falou, a recuperação de criança é um dia de cada vez e é isso. Só agradecer a vocês mesmo pela oportunidade de eu estar aqui falando E vou falar uma coisa pra você. Você fala de coração, você fala muito bem. Eu vou falar uma coisa pra você. Se der pra viajar, viaje. Tire o trauma, sim, eu sei que você vai estar com muita dor, vai estar com muita coisa, mas ainda você tem experiência, dá plantão, tem todo um suporte. E ainda bem hoje, depois, não dá pra falar ainda bem, porque não era nem pra você estar aí, era pra você estar na sua folga, era pra ela estar indo pra escola. Mas olha, diante de tudo que a gente vê, e diante do que eu já vi, e de que você também já viu, porque acompanha o nosso trabalho, não é agradecer não, tá? A gente tem obrigação de dar sempre esse microfone para vocês falarem o que vocês desejarem, cobrarem bastante. Um beijo na sua filhota, boa recuperação. Ó, um dia de cada vez, criança se recupera rápido, agora pensando bem. Boa viagem, já vou jogar pro universo. Boa viagem para vocês se divertirem, tá? A gente tem a reportagem do Jackson completa agora, Rodrigo. Nos olhos de Janaína, as lágrimas de desespero. o trauma que a minha filha passou, o sofrimento que na hora que eu recebi a ligação, porque eu não estava com ela no momento, eu não desejo para mãe nenhuma e nem para ninguém. Apesar da emoção, o alívio de ver a filha viva. Graças a Deus, fez a cirurgia, retirou o projétil, né? A fratura que teve no ossinho dela foi uma fratura que não precisou fazer mobilização, então vai cicatrizar com o tempo, né? O muro com marcas de tiros dá a dimensão da violência em Bangu, na zona oeste do Rio. Uma das vítimas foi uma menina de apenas 9 anos de idade. Rayane, de apenas 9 anos de idade, é obrigada a enfrentar a violência de perto. Ela foi baleada no tornozelo e socorrida neste hospital da região. Rayane voltava de uma outra escola com a amiga da mãe dela. As duas vieram até aqui, nessa escola municipal Professor Lauro Travassos, para pegar uma outra aluna, quando foram surpreendidas com um tiroteio. A gente, como cidadão de bem, a gente fica conformado, porque era 5h20 da tarde, minha filha estava saindo da escola. Muita criança, sabe, assim, a minha filha foi alvejada, mas aquelas crianças, todo mundo desesperado. No local, o corpo de um homem, alvo dos atiradores. Leandro de Carvalho Braz, de 21 anos, foi baleado a poucos metros dessa escola municipal. Ele não resistiu aos ferimentos. Testemunhas contaram que Leandro estava acompanhado de uma mulher. Os dois aguardavam uma aluna que também estuda aqui. Nesse momento, 2 homens que estavam em uma moto entraram exatamente por esse acesso e partiram em direção à vítima e fizeram vários disparos. A rua estava movimentada.
As cápsulas de munições estão espalhadas por toda parte. O crime aconteceu nesse conjunto da Marinha. A região é controlada pela milícia. Há uma disputa entre paramilitares e traficantes do Comando Vermelho. Policiais militares fizeram um cerco para facilitar o trabalho da perícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Imagens de câmera de segurança podem ajudar na investigação. Policiais militares reforçaram o patrulhamento, mas a violência deixou traumas nos moradores da região. A gente que sofre, nossas crianças, assim, eu sei que eu vou ter que fazer terapia com a minha filha, uma criança de 9 anos, passar por tudo isso. E a gente está jogado às traças, né? Nós vamos agora voltar ao vivo com Jackson Silva, que já entrevistou a Janaína, está no aguardo ali, já teve alta, está sua liberação. A gente tinha até expectativa de conseguir ver a pequena saindo já para dar aquele alívio, mas tem os trâmites, tem ali a orientação com a mãe, que deve estar aí. Se sair, tudo bem. Se não sair, amém. Importante é que ela recebe e volta para casa. Agora, Jackson, informação naquela localidade. É uma localidade do Catiri, que a gente não pode deixar de falar porque a situação continua complicada por lá. Só para você explicar, isso daí não é briga de milícia com milícia, que Zona Oeste estava acostumada a falar nome de um, nome de outro. Isso daí tem a ver com briga com o Comando Vermelho? Sim, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Na semana passada ou retrasada, eu estive lá com Pedro Mota. Mostramos o local, mostramos, a inscrição da facção criminosa e falamos também que são bandidos de comunidades como na Vila Kennedy e outras favelas também, que se juntaram para tomar o território da milícia. Então está dividido lá. Uma parte da milícia, outra parte é do Comando Vermelho. Ou seja, infelizmente, mais uma vez é o morador que paga, Isabelle. Estamos com uma grande expectativa de fazer, a Rayane saindo daqui. Ela vai ser imobilizada daqui a pouquinho, vai sair, vai receber alta. Então, graças a Deus, vamos poder mostrar, essa vítima viva e a mãe sorrindo, Isabelle Benito. Agora, rapidamente, Marcelo Carregosa, é impressionante como antigamente a gente falava sobre execução, seja isso por alguma motivação e a polícia que vai descobrir se é isso, é aquilo, mas basicamente essa informação, e a gente confia no Jackson, que é uma guerra da milícia com o Comando Vermelho. A gente falava muito ainda sobre Tandera com herança de Zinho, herança disso, daquilo. Não, você já tem um avanço no Catiri, você já tem um avanço efetivo do tráfico, como a gente tem pro lado de cá, né? Exatamente. Na verdade, sim, vai ser cíclico sempre, E essa é a lógica de você ter territórios dominados por crime organizado. A consequência vai ser eventualmente isso. A gente, vamos supor, aqui, nessa cadeira aqui é o meu território, estou totalmente armado aqui. Ali está a Isabelle Benito. Para eu ir para lá, tomar o território dela, eu tenho que achar que eu sou mais forte do que ela. Mas como eu também vou ficando mais forte do que ela, eu vou derrubando quem está perto dela. Sim. Quando ele começa a dar mole, em vez de bater de frente, eu espero ele sair, porque ali ele está fortificado. Enquanto, na hora que ele sair, eu pego ele, porque aí eu vou deixando ela mais fraca. E que é o efeito colateral que maximiza. Essa lógica de confronto é a lógica que já existe há mais, pelo menos há 50 mil anos na história da humanidade. Sim. A gente está vendo aqui, não é surpresa para ninguém. Mas aqui a gente vê dentro de uma cidade chamada Rio de Janeiro, que a gente não vai pode ser criança morrendo, vai ser qualquer um morrendo tomando tiro por isso, é resultado. É absurdo.